Você já parou para pensar como os nossos ancestrais sabiam quando plantar? Como sabiam quando migrar? Como sabiam quando celebrar? Como sabiam quando o rio ia subir ou quando a seca ia chegar? Sem relógio, sem calendário de parede, sem aplicativo de meteorologia. E mesmo assim, eles sabiam. Sabiam porque olhavam para o céu. Sabiam porque ouviam a terra. Sabiam porque sentiam o vento. Sabiam porque o tempo não era um número. O tempo era vivo. Antes da Europa medir o tempo em segundos, a África já media o tempo em estrelas. Antes de o mundo falar em estações do ano, os nossos ancestrais já entendiam os ciclos da chuva, do sol, da lua e da vida. E hoje, quase ninguém fala disso. Hoje, quando se fala em ciência, quase nunca se fala em África. Mas a verdade é que a África sempre foi ciência. A África sempre foi observação, sempre foi cálculo, sempre foi sabedoria. E neste vídeo nós vamos viajar juntos. Vamos voltar para uma África onde o tempo era sagrado, onde a natureza era professora, onde cada estrela tinha um significado, onde cada estação tinha um propósito. Mas antes de continuarmos essa viagem incrível, se você ama a nossa história, se você ama a nossa negritude, se você acredita que a África precisa ser contada com orgulho, se inscreva agora no canal e ative as notificações, porque aqui nós não contamos a história pela metade. Som de tambor aumenta levemente, depois suaviza. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um segundo. Imagine uma noite africana antiga, sem luz elétrica, sem poluição, sem ruído. O céu completamente aberto, milhares de estrelas brilhando como se fossem sementes de luz espalhadas por Deus. Ali, um jovem pastor observa o céu. Ele não sabe ler livros europeus, mas sabe ler o firmamento. Ele sabe que quando aquela estrela aparece naquele ponto específico, a chuva está próxima. Ele sabe que quando a lua nasce de determinada forma, é hora de preparar a colheita. Isso não é superstição, isso é ciência. Ciência construída com séculos de observação, com gerações transmitindo conhecimento oralmente, com comunidades inteiras vivendo em harmonia com os ciclos naturais. Enquanto outras civilizações se desconectavam da Terra, a África se conectava ainda mais. Porque para o africano tradicional, o tempo não era uma linha reta. O tempo era um ciclo. Nascer, crescer, colher, descansar, renovar. Como as fases da lua. E isso muda tudo. No mundo moderno, o tempo corre. O tempo pressiona. O tempo cobra. Mas na sabedoria africana antiga, o tempo ensinava. Entre os povos do Vale do Nilo, por exemplo, os ciclos das cheias determinavam toda a vida das comunidades. Eles sabiam que o rio subia todos os anos. Sabiam quando iria subir, sabiam quando iria baixar, e a partir disso organizavam agricultura, comércio e celebrações. Isso não era acaso, isso era observação astronômica. Quando a estrela Sírius surgia no horizonte antes do nascer do sol, eles sabiam que a cheia estava próxima. E muito antes do calendário moderno, o calendário egípcio antigo já organizava o ano em ciclos solares extremamente precisos. Estamos falando de milhares de anos atrás. Milhares! Mas não foi só no norte da África. No sul do continente, os povos Bantu organizavam suas plantações de acordo com as fases lunares. No oeste africano, sacerdotes observavam constelações específicas para prever mudanças sazonais. No leste africano, comunidades pastoris sabiam identificar padrões de vento e nuvens com precisão impressionante. A África era, e sempre foi, um laboratório natural a céu aberto. Mas essa história foi silenciada, porque quando o mundo contou a história da ciência, ele esqueceu de contar a nossa parte. Olhe para a Lua. Hoje, muitas pessoas a veem apenas como algo bonito no céu. Mas para muitos povos africanos, a Lua era calendário, era guia, era orientação espiritual e agrícola. Lua crescente, preparação. Lua cheia, culminação. Lua minguante, descanso. Lua nova, renovação.
Isso não era misticismo vazio, era entendimento profundo de ciclos naturais. E sabe o que é mais poderoso? Essa visão ensina algo que o mundo moderno esqueceu. Tudo tem seu tempo. Há tempo de plantar, tempo de lutar, tempo de construir, tempo de recolher. E talvez o nosso povo esteja agora em um novo ciclo, um ciclo de despertar, um ciclo de reconexão com a nossa africanidade, um ciclo onde a negritude deixa de pedir permissão e começa a afirmar identidade. Quando falamos em ciência, muita gente imagina laboratórios modernos, mas ciência é, antes de tudo, observação organizada. E nisso, a África sempre foi gigante. O agricultor que sabia prever a chuva, observando o comportamento das formigas, era cientista. A anciã que sabia identificar plantas medicinais pelo ciclo da estação, era cientista. O caçador que entendia padrões migratórios baseados no vento, era cientista. Só que a ciência africana não estava escrita em latim, estava escrita na memória, na oralidade, na tradição. E isso não a torna menor, isso a torna ancestral. E essa é apenas a primeira porta que estamos abrindo, porque na próxima parte vamos entrar profundamente na astronomia africana. Vamos falar de povos que mapearam estrelas com precisão surpreendente. Vamos falar de sistemas de tempo que não eram apenas práticos, mas espiritualmente sofisticados. E você vai perceber que o céu africano sempre foi um livro aberto. Se você está sentindo essa conexão, prepare-se, porque essa jornada está só começando. Existe algo que quase nunca nos contaram. Disseram que a astronomia começou na Grécia. Disseram que o estudo das estrelas nasceu na Europa. Mas muito antes disso, o céu africano já era lido como um livro sagrado. Não era apenas contemplação, era cálculo, era precisão, era sobrevivência. Imagine um deserto, silêncio absoluto, nenhuma luz artificial, somente o céu, vasto, profundo e infinito. Ali, sob aquele manto negro salpicado de estrelas, povos africanos aprenderam a medir o tempo com os olhos. No nordeste da África, as civilizações do Vale do Nilo desenvolveram sistemas astronômicos que guiavam colheitas, rituais e construções monumentais. As pirâmides do Egito Antigo não foram erguidas ao acaso. Muitas delas possuem alinhamentos astronômicos precisos. Isso não é teoria poética, é matemática aplicada à pedra. Mas vamos viajar ainda mais ao sul. Entre o povo Dogon, na região que hoje conhecemos como Mali, existe um conhecimento tradicional fascinante sobre a estrela Sirius. Muito antes de telescópios modernos, os anciãos Dogon falavam de uma estrela companheira invisível a olho nu. O mundo acadêmico debate até hoje como esse conhecimento foi transmitido. Mas o que não se pode negar é isto: havia observação, havia tradição, havia registro oral consistente. A África observava o invisível. Para muitos povos africanos, as constelações não eram apenas pontos luminosos, elas eram histórias. E aqui existe algo profundo. Enquanto o mundo ocidental via caçadores e figuras mitológicas greco-romanas no céu, muitos povos africanos viam animais da savana, figuras ancestrais, símbolos de clãs. O céu refletia a terra, e a terra refletia o céu. Isso é africanidade, isso é identidade projetada no universo. O tempo não era apenas contado, era vivido em harmonia com os astros. Hoje, o relógio faz tic-tac. Na África ancestral, o relógio era silencioso. Era o movimento da sombra no chão, era o canto específico de um pássaro ao amanhecer, era o florescer de determinada árvore. O povo não perguntava que oração, perguntava em que momento do ciclo estamos. E isso muda a forma de viver, porque quando você entende ciclos, você entende que tudo retorna. Se hoje é seca, a chuva virá. Se hoje é noite, o sol nascerá. Essa mentalidade cria resistência, cria paciência, cria esperança.
E talvez seja por isso que o povo africano, mesmo depois de tantas rupturas históricas, continua de pé, porque está enraizado em ciclos. No leste da África, comunidades pastoris observavam padrões de vento para prever migrações de animais e mudanças climáticas. No sul do continente, estruturas antigas como as de Grande Zimbábue mostram alinhamentos solares que indicam profundo conhecimento dos solstícios. Nada disso era coincidência, era observação contínua ao longo de gerações, ciência transmitida de avô para neto, de anciã para jovem aprendiz, sem universidades formais, mas com universidades vivas. Talvez uma das maiores injustiças históricas tenha sido associar ciência apenas ao que está escrito, mas a África construiu bibliotecas humanas, cada griot, cada ancião, cada guardião de tradição. E aqui há algo emocionante. Quando um ancião ensinava a posição de uma estrela a uma criança, ele não estava apenas ensinando astronomia, estava ensinando pertencimento, estava dizendo: você faz parte disso, você pertence a este céu, você carrega essa herança. Isso fortalece a negritude, isso fortalece a autoestima coletiva, porque não somos um povo sem história, somos um povo com memória profunda. Na visão africana tradicional, o tempo não é apenas físico, é espiritual. Passado, presente e futuro coexistem. Os ancestrais não estão longe, estão integrados ao ciclo, e quando se observa o céu, não se observa apenas matéria, observa-se continuidade. Isso cria responsabilidade. Se o tempo é cíclico, o que plantamos hoje, colheremos amanhã. Essa mentalidade moldava comportamento social, agricultura, ética e liderança. A ciência não estava separada da espiritualidade, ela caminhava junto. E aqui está a pergunta que precisa ecoar. Como seria o mundo hoje se a humanidade tivesse valorizado igualmente a ciência africana? Quantos conhecimentos foram ignorados? Quantas tecnologias naturais deixamos de desenvolver? Quantos sistemas sustentáveis poderiam ter sido preservados? Mas talvez ainda haja tempo, porque ciclos sempre retornam. E estamos vivendo um momento de descoberta. Na próxima parte, vamos mergulhar na ciência africana da agricultura, das chuvas e da sustentabilidade. Você vai perceber que enquanto o mundo moderno fala em mudanças climáticas, a África ancestral já falava em equilíbrio. Prepare-se, a jornada está ficando ainda mais profunda. Antes de existirem relatórios climáticos, antes de satélites, antes de previsões meteorológicas na televisão, a África já sabia quando a chuva vinha. E não era sorte, não era adivinhação, era a observação refinada por séculos. Era a escuta profunda da terra. Em muitas regiões do continente, especialmente na África Ocidental, comunidades agrícolas sabiam identificar o início da estação chuvosa observando 3 sinais principais: o comportamento dos insetos, a direção dos ventos e a formação das nuvens no horizonte. Se determinadas formigas começavam a construir montes mais altos, era sinal de chuvas intensas. Se o vento mudava de direção em certo período lunar, a estação estava virando. Isso não era folclore, era a estatística acumulada na memória coletiva. Geração após geração, os erros eram corrigidos, os acertos eram guardados. Essa é a essência da ciência. Em regiões da África Austral, comunidades organizavam o plantio com base nas fases da lua e na posição do sol. O solstício marcava não apenas mudança de estação, mas mudança de estratégia agrícola. No território que hoje conhecemos como Zimbábue, os vestígios de Grande Zimbábue mostram alinhamentos solares que indicam compreensão dos ciclos anuais. A arquitetura dialogava com o céu, e isso revela algo poderoso. A agricultura africana tradicional não era aleatória, era planejada de acordo com o tempo natural. Enquanto o mundo moderno fala de sustentabilidade como inovação, a África ancestral já vivia isso como princípio. Para o africano tradicional, o solo não era apenas recurso,
era ancestralidade. Plantar era um ato quase sagrado. Não se plantava fora do ciclo, não se colhia antes da hora, não se explorava até esgotar. Havia rotação de culturas, havia períodos de descanso da terra. Havia respeito pelo ritmo natural. Porque se o tempo é cíclico, a terra também é. E isso criava equilíbrio. Nos vales e planícies próximas ao Nilo, as cheias eram esperadas como quem espera um parente querido. Elas não eram vistas apenas como fenômeno natural, eram parte do calendário. Quando as águas subiam, era tempo de fertilização natural. Quando baixavam, era tempo de plantar. Não havia desperdício. A própria natureza entregava o adubo. Isso é ciência ambiental aplicada. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. A África sempre enfrentou extremos, secas prolongadas, chuvas intensas, mudanças bruscas de clima. E mesmo assim as comunidades resistiram. Por quê? Porque entendiam ciclos. Sabiam que nenhuma seca é eterna. Sabiam que toda escassez carrega uma lição. Essa mentalidade moldou a força do povo africano. Não é apenas resistência física, é resistência temporal. É saber esperar, é saber agir no momento certo, é saber que o tempo não é inimigo, é professor. Hoje, cientistas falam de agroecologia, falam de permacultura, falam de respeito aos ciclos naturais, mas muitos desses princípios já existiam nas práticas africanas tradicionais. Sistemas de cultivo intercalado, proteção de nascentes, uso estratégico da sombra natural, tudo baseado na observação do tempo. E aqui vem uma pergunta que toca o coração. Quantas vezes nos fizeram acreditar que não sabíamos nada? Quantas vezes nos ensinaram que a ciência sempre veio de fora? Mas a verdade é que a ciência também brotou da nossa terra. Ela brotou preta, ela brotou africana. E talvez a maior herança não seja apenas técnica, seja filosófica. Se o tempo é ciclo, então os momentos difíceis também passam. Se o tempo é ciclo, então o que foi quebrado pode ser reconstruído. Se o tempo é ciclo, então a negritude que foi silenciada pode florescer novamente. Nós estamos vivendo um novo amanhecer, um novo tempo, um novo ciclo de reconexão com a africanidade. Ouça essa chuva. Ela cai hoje como caiu há 1000 anos. Ela molhou os pés dos nossos ancestrais. Ela molha os nossos pés agora. O tempo passou, mas o ciclo continua. E na próxima parte, vamos mergulhar ainda mais fundo. Vamos falar sobre como o tempo africano também moldava liderança, justiça e organização social. Porque para a África ancestral, tempo não era apenas natureza, era estrutura de sociedade. E você vai perceber algo poderoso. A forma como entendemos o tempo define a forma como vivemos. Existe algo que quase nunca nos ensinaram na escola. Disseram que os reinos africanos eram primitivos. Disseram que não havia organização sofisticada. Disseram que faltava estrutura. Mas como um povo que compreendia o tempo com tanta profundidade, não compreenderia também a organização social? O tempo africano não regulava apenas plantação e colheita. Regulava liderança, regulava justiça, regulava transição de poder. Em muitos reinos africanos, o poder não era apenas herdado automaticamente, era legitimado pelo tempo. Entre os povos Akan, na região do atual Gana, a sucessão era baseada em linhagem materna e critérios de maturidade. O líder não governava apenas porque nasceu em determinada família. Ele precisava provar que estava no tempo certo. O tempo da juventude não era o tempo da liderança. O tempo da liderança não era o tempo da impulsividade. Havia etapas, havia ritos de passagem. O indivíduo crescia com consciência de ciclo. Infância, iniciação, maturidade, responsabilidade.
Isso criava equilíbrio social. Hoje, o mundo moderno exige respostas imediatas, mas em muitas sociedades africanas tradicionais, conflitos eram resolvidos com paciência, porque o tempo também curava. Conselhos de anciãos não decidiam com pressa, observavam, escutavam, esperavam o momento certo. Entre os povos do antigo Reino do Congo, por exemplo, decisões importantes passavam por consulta espiritual e coletiva. Não era apenas política, era equilíbrio temporal. Antes de agir, era preciso compreender o ciclo do problema. Isso não é atraso, é maturidade civilizacional. Na África tradicional, ninguém vivia isolado do tempo da comunidade. Havia tempo de festa, tempo de colheita, tempo de guerra, tempo de descanso. Entre os povos do Senegal e da região do Sahel, por exemplo, as celebrações seguiam calendários profundamente ligados às estações e às fases lunares. A festa não era marcada por conveniência, era marcada pelo ciclo. Isso criava união. Todos vibravam no mesmo ritmo. Hoje, cada um vive no seu próprio horário. Naquela época, o povo vivia no mesmo tempo. E isso fortalece identidade. Os ritos de passagem africanos não eram apenas cerimônias simbólicas, eram marcações temporais. Um jovem não se tornava adulto apenas pela idade, mas por ter atravessado o ciclo de aprendizado. Entre diversos povos banto, espalhados por regiões que hoje incluem Angola e Moçambique, a iniciação era momento de profunda transformação. O tempo da infância terminava. O tempo da responsabilidade começava. Essa consciência cria propósito. E talvez hoje falte exatamente isso, rituais que marquem os ciclos da vida. Até mesmo a guerra seguia ciclos. Não se guerreava no tempo da plantação, não se guerreava no tempo da colheita, porque destruir naquele momento significava comprometer o ciclo de sobrevivência. Isso revela a estratégia, revela a visão de longo prazo, revela a inteligência coletiva. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. Para muitas tradições africanas, passado e presente não são separados. Os ancestrais vivem no agora. A memória vive no agora. A responsabilidade vive no agora. Isso cria uma noção de tempo diferente da linearidade ocidental. Não é apenas o que virá, é o que continua. A negritude não é apenas história, é continuidade. Nós não somos um povo interrompido, somos um povo em ciclo. Talvez seja por isso que, apesar de tudo o que aconteceu na história, apesar da escravidão, apesar da colonização, apesar do apagamento, ainda estamos aqui. Porque quem entende ciclos, entende que nenhuma noite é eterna. No próximo capítulo, vamos falar sobre como essa compreensão africana do tempo pode transformar o nosso presente, como ela pode curar nossa autoestima, como ela pode orientar o nosso futuro, como ela pode fortalecer nossa identidade no mundo moderno. Prepare-se, porque o próximo capítulo não é apenas histórico, é pessoal. Agora eu quero falar com você, não como historiador, não como pesquisador, mas como filho e filha de uma herança ancestral. Se o tempo é ciclo, então o que estamos vivendo agora também é um ciclo. Durante séculos, tentaram nos convencer de que começamos na dor. Tentaram nos ensinar que nossa história começou na escravidão. Mas isso é mentira. Muito antes das caravelas, havia civilizações. Muito antes das correntes, havia ciência. Muito antes do apagamento, havia conhecimento. No Grande Zimbábue, havia arquitetura alinhada ao Sol. No Vale do Nilo, havia calendário solar preciso. No Reino do Congo, havia organização política sofisticada. Nós não nascemos no sofrimento, nós nascemos no conhecimento. Quando um povo é desconectado do seu tempo, ele perde referência. E foi isso que tentaram fazer. Desconectar-nos dos nossos ciclos, interromper nossos rituais, quebrar nossa transmissão oral. Mas aqui está algo poderoso. Ciclos não morrem. Eles podem ser interrompidos, mas sempre retornam. E o que estamos vivendo agora é retorno,
é redescoberta, é reconexão, é revalorização da africanidade. Quando você descobre que seus ancestrais entendiam astronomia, sua postura muda. Quando você descobre que seus ancestrais praticavam agricultura sustentável, sua mente muda. Quando você descobre que seus ancestrais organizavam reinos baseados em ciclos naturais, sua autoestima muda. Porque você entende que não veio do nada. Você veio de um povo observador, de um povo resiliente, de um povo cientista. E isso fortalece a negritude. Estamos num momento histórico onde o mundo fala de sustentabilidade, fala de equilíbrio climático, fala de retorno à natureza. E talvez a África ancestral já tenha parte desta resposta. Talvez o conhecimento tradicional precise dialogar com a ciência moderna, não para competir, mas para complementar. Imagine universidades africanas pesquisando saberes ancestrais. Imagine jovens negros orgulhosos estudando astronomia, sabendo que seus antepassados também olharam para as estrelas com um propósito. Isso é poderoso. Se o tempo é ciclo, então a dor também é ciclo. A humilhação histórica não é permanente. O apagamento não é definitivo. Estamos num tempo de cura, um tempo onde a história africana está sendo contada por africanos, onde a narrativa está sendo retomada. E você que está assistindo faz parte disso. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque sente algo, uma chama, uma memória, uma conexão. Isso é ancestralidade chamando. O sol nasce todos os dias, mas nenhum nascer de sol é igual ao outro. E talvez hoje seja o seu nascer de sol. Talvez hoje seja o dia de olhar para a África não como passado distante, mas como fonte viva. A ciência africana do tempo não é apenas sobre estrelas e estações. É sobre identidade, é sobre pertencimento, é sobre entender que a negritude não é atraso, é continuidade. Na próxima parte, vamos mergulhar em histórias específicas e surpreendentes de observação científica africana que desafiam o que aprendemos nos livros tradicionais. Prepare-se, porque o que vem agora vai expandir ainda mais sua visão. Agora eu preciso que você imagine algo. Imagine que você está sentado ao redor de uma fogueira. Um ancião começa a falar sobre estrelas invisíveis, sobre ciclos cósmicos, sobre movimentos celestes complexos. E você pensa, como ele sabe disso? Essa pergunta ecoa há décadas. No território que hoje conhecemos como Mali, vive o povo Dogon. A tradição oral deles descreve conhecimentos detalhados sobre a estrela Sirius, incluindo a existência de uma estrela companheira. Séculos antes de telescópios modernos confirmarem certos aspectos desse sistema estelar, os Dogon já falavam sobre movimentos complexos associados a ele. O debate acadêmico existe, as teorias variam, mas o fato permanece. Havia conhecimento astronômico sofisticado preservado oralmente. Isso quebra o estereótipo de que ciências só nascem em laboratório. Em diferentes regiões da África existem estruturas megalíticas que dialogam com os ciclos solares. Na região da atual Etiópia, antigos obeliscos marcam o tempo através da sombra. No sul do continente, em áreas próximas à África do Sul, existem círculos de pedra que alguns pesquisadores associam a observações astronômicas antigas. Não estamos falando de coincidência. Estamos falando de povos que observavam o nascer e o pôr do sol com atenção milimétrica. Porque saber quando o sol mudava sua trajetória no horizonte significava saber quando o ciclo agrícola mudava. Isso é matemática natural. Mas aqui existe algo ainda mais profundo. A ciência africana não era separada da vida cotidiana. O conhecimento não ficava guardado em edifícios fechados, ele circulava. Uma criança aprendia sobre estrelas enquanto cuidava do rebanho, aprendia sobre ventos enquanto caminhava pela savana, aprendia sobre ciclos enquanto participava das cerimônias. Isso cria um povo inteiro alfabetizado na natureza. Imagine uma sociedade inteira capaz de ler o céu. Isso é grandeza. Hoje, quando falamos em tecnologia, pensamos em máquinas.
Mas tecnologia é solução prática baseada em conhecimento. Sistemas de irrigação adaptados às cheias do Nilo, técnicas de terraceamento agrícolas em regiões montanhosas da Etiópia, arquitetura que mantém temperatura estável mesmo sob sol intenso. Tudo isso é tecnologia, tudo isso é ciência aplicada. E tudo isso nasceu africano. Então, por que quase não ouvimos falar disso? Porque durante séculos, a narrativa dominante escolheu não amplificar essas histórias. Mas silêncio não significa ausência. Significa apenas que alguém não quis ouvir. E agora estamos ouvindo, estamos descobrindo, estamos reconstruindo a narrativa. E aqui vem algo importante. Quando você aprende que seus ancestrais observavam estrelas invisíveis, quando você descobre que suas tradições carregam matemática celeste, você começa a andar diferente, você começa a falar diferente, você começa a se enxergar diferente. Isso é reconstrução de identidade, isso é fortalecimento da negritude. O mais bonito de tudo isso, o céu que eles observavam ainda está lá, as estrelas ainda brilham, a lua ainda muda de fase, o sol ainda marca os solstícios, os ciclos continuam. E talvez a maior mensagem da ciência africana do tempo seja esta: nada é permanente, exceto o próprio ciclo. Se houve apagamento, haverá revelação. Se houve silêncio, haverá voz. Se houve ruptura, haverá reconexão. Na próxima parte, vamos fechar essa jornada conectando tudo isso com o futuro da África e da diáspora. Porque entender o tempo não é apenas olhar para trás, é saber para onde estamos indo. Prepare-se, o ciclo está se completando. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você atravessou estrelas, atravessou desertos, atravessou reinos, atravessou memórias. E agora entende algo que muitos ainda não perceberam. A África nunca esteve atrasada no tempo. A África sempre esteve sincronizada com ele. Quando um povo entende ciclos, ele não teme o futuro, porque sabe que o futuro é continuação. Os nossos ancestrais olharam para o céu não apenas para prever chuva, mas para encontrar direção. E hoje, nós também olhamos. Só que agora olhamos para universidades, tecnologia, ciência moderna. Mas imagine algo poderoso. Jovens africanos estudando astronomia, sabendo que seus antepassados já mapeavam o céu. Engenheiros agrícolas aprendendo técnicas modernas enquanto redescobrem saberes tradicionais. Líderes políticos entendendo que governar também exige respeito aos ciclos sociais. Isso é integração. Isso é africanidade evoluindo, não negando o passado, mas expandindo-o. Para quem está na diáspora, para quem vive longe do continente, para quem cresceu ouvindo apenas versões incompletas da história, saiba de algo. O tempo não corta raízes. Ele pode esticar, pode distanciar, mas não apaga. O mesmo céu que cobre o continente africano cobre você. As mesmas estrelas que guiavam pastores no Mali, agricultores no Vale do Nilo e construtores no Grande Zimbábue também brilham sobre a diáspora. Isso é conexão. Isso é continuidade. Estamos vivendo um momento especial. Nunca houve tanto acesso à informação, nunca houve tanta possibilidade de reconexão histórica. E talvez este seja o ciclo do despertar coletivo. Um ciclo onde a negritude deixa de ser apenas resistência e passa a ser referência. Referência de sustentabilidade, referência de espiritualidade equilibrada, referência de ciência conectada à natureza. A ciência africana do tempo nos ensina algo simples e profundo. Tudo passa, tudo retorna, tudo se renova. Então, se houve um tempo de dor, agora pode ser um tempo de construção. Se houve um tempo de silêncio, agora pode ser um tempo de voz. Porque conhecimento não é apenas para ouvir, é para transformar. Você pode pesquisar mais sobre saberes africanos, valorizar histórias da sua família, ensinar às crianças que a África é berço de ciência,
estudar com orgulho, construir com consciência. Você faz parte do ciclo. Você é continuidade. Você é ponte entre passado e futuro. Olhe para o céu hoje à noite, não apenas como espectador, mas como herdeiro. Herdeiro de uma tradição que lia estrelas, herdeiro de uma sabedoria que respeitava ciclos, herdeiro de uma ciência que nascia da Terra. A África não é apenas origem, é permanência. E enquanto o sol continuar nascendo, enquanto a lua continuar mudando, enquanto as estrelas continuarem brilhando, a memória africana continuará viva. Porque o tempo pode ser medido por relógios, mas a grandeza de um povo é medida por sua continuidade. E nós somos continuidade. Se essa jornada tocou você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa reconectar-se com suas raízes. Comente o que mais te marcou e continue caminhando conosco, porque aqui a história não termina. Ela continua em ciclo.